Estamos aqui hoje para comemorar os 105 anos de nascimento de Roberto Campos. Roberto Campos detinha, aliás, a exata noção do que fazia aqui em Brasília. Ele assim resumia o seu papel como político. Quando cheguei ao Congresso, queria fazer o bem. Hoje, acho que o que dá para fazer é evitar o mal. Fecha aspas. Muitas vezes, como deputado federal, estando eu no primeiro mandato, sinto-me exatamente assim diante de tantas ameaças legislativas à liberdade econômica, à liberdade de escolha do indivíduo e diante de tantas propostas de expansão do tamanho do Estado. Estive certo quando tive todos contra mim. Sempre que eu me deparo com essa frase de Roberto Campos, ou situações que me remetem a ela, vejo quanto fez por nosso país, nas mais diversas posições que ocupou, em especial quando tomou assento no Parlamento brasileiro para entoar o cântico de liberdade e fazer com que a grandeza de suas notas arrebatasse a atividade legislativa para o seio dos ideais da liberdade. Para concluir, gostaria de dizer que Roberto Campos, ao longo de sua vida pública, manteve-se sempre coerente à defesa de ideias e à frente do seu tempo, que viriam a se tornar realidade nos anos seguintes. Nas diversas posições que ocupou, ele sempre buscou preparar o Brasil para o futuro, defendendo ideias e iniciativas que contribuíssem para a construção de um país mais competitivo, eficiente e moderno. Encerro a minha participação com uma de suas frases que é certamente muito cara para esta frente parlamentar pelo livre mercado. O mais potente e importante ingrediente do progresso é a liberdade do agente econômico. E pensei o que ele diria aos senhores se estivessem aqui hoje. Acho que diria, como foi mencionado pela senadora Soraya, a seguinte frase: digam a verdade antes do tempo e o tempo todo. Obrigado. Uma frase do próprio Roberto Campos, em que ele dizia que no socialismo as intenções são melhores do que os resultados. E a gente vê muito isso aqui no parlamento. É tudo com boa intenção. Em contraponto, ele dizia, no capitalismo, os resultados são melhores do que a intenção. Por isso, termino com a frase do Roberto Campos, repetindo, no socialismo, as intenções são melhores que os resultados. No capitalismo, os resultados são melhores que a intenção. Obrigado, presidente. E não são poucas as vezes que no exercício do nosso mandato, tanto o deputado Marcel, a senadora Soraya mencionaram, que nos lembramos das frases de Roberto Campos. Eu acho que todas as semanas, na CETASP, a Comissão de Trabalho e Administração e Serviço Público da Câmara, que a nossa sensação é de estarmos somente evitando fazer o mal. A Comissão de Educação, que fui membro dos últimos 3 anos, a mesma coisa. A gente tem uma estatística no gabinete que mostra de 70% a 80% dos projetos que tramitam nessas comissões, nós temos posições contrárias. Então, imagino como era quando o Roberto Campos esteve aqui, que não tinha a qualidade dos colegas que tem aqui, mencionando novamente quem está comigo na Câmara, deputado Kim, Alexias e Marcel, eu tenho certeza que se fosse colega do deputado Soraya, estaríamos aqui batalhando juntos por muitas dessas brigas. Como não foi difícil a vida aqui no Congresso Nacional de Roberto Campos, quando muitas vezes esteve sozinho ou liderando um grupo pequeno de parlamentares que acreditavam nas ideias que ele tanto defendia. Tenho certeza que ele estaria aqui conosco nessa frente do livre mercado, talvez até estivesse conosco no Partido Novo, Marcel, como aqui um dos membros da nossa bancada no Congresso Nacional, ou aqui, quem sabe, no Senado Federal, defendendo arduamente as bandeiras do liberalismo, como nós temos feito desde o primeiro dia que chegamos aqui no Congresso Nacional há 3 anos e pouco atrás. É um dos meus grandes heróis, o teu avô, uma das pessoas, um dos brasileiros que eu admiro, e que eu gostaria que esse Congresso, esse Senado, tivesse muito mais pessoas desse jeito. Hoje eu não identifico uma pessoa dentro desse Senado, desse Congresso, que tinha a altura de Roberto Campos, a ironia, a sapiência, a base, a cultura, a falar com tanta propriedade. Para fechar, o bem que o Estado pode fazer é limitado, o mal é infinito. O que ele pode nos dar é sempre menos do que ele nos tira. E é isso, eu como empresário, como empreendedor e como uma pessoa que enfrenta todo esse caos que é o Brasil, eu percebo que nós precisamos urgentemente reformar esse Estado brasileiro
e trazer uma nova cultura de que o Estado não pode mais atrapalhar. Tem que deixar o povo trabalhar em paz. Muito obrigado. E dizer que é, a um só tempo, uma honra, um prazer e um dever estar aqui no Senado Federal, um dos grandes palcos de debates e batalhas em que esse ilustre personagem construiu a sua trajetória para prestar essa reverência imperativa. Eventos como esse são projetados, acima de tudo, para lembrar o que precisa ser lembrado. Quaisquer que sejam as nossas convicções doutrinárias, ideológicas ou partidárias, alguns personagens da epopeia nacional precisam ser recordados, precisam ser objeto das nossas mais detidas reflexões. Se outros motivos não nos ocorrerem, ao menos pelo simples fato de que sem eles ausentam-se elementos fulcrais da compreensão daquilo que nos fez o que nós somos. E não pode haver dúvida de que o notável mato-grossense Roberto de Oliveira Campos, que também, diga-se de passagem, exerceu parte da sua vida pública representando o meu caríssimo estado do Rio de Janeiro, é um desses personagens.